A graça e a paz, queridos irmãos. Quinta-feira, exercício da nossa fé. Glória a Deus por você ser perseverante, comprometido com a palavra. E hoje Deus tem, logo pela manhã, falado ao meu coração. Sempre quando a gente tem a oportunidade de expressar o amor de Deus, há um temor no coração de cumprir a vontade de Deus e trazer algo para a vida da igreja que edifique, que traga revelação. E eu quero compartilhar com você a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Receba ela com amor em teu coração, pois é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O tema que o Senhor colocou no meu coração, a confiança. Já abri o texto aí com Salmo 23, o pastor reafirmou. E ajuda. Quem é o motivo da sua confiança? Quem é que te ajuda? E nessa noite o Senhor colocou confiança e ajuda na oração. Eu e você precisamos de ajuda para orar e buscar a face de Deus. Ele nos deu o caminho e revelou na sua palavra como nós devemos fazer. Primeiro ponto dessa mensagem: Deus nos concedeu a provisão necessária para a oração. Até mesmo isso nosso Deus cuidou. Além de todas as coisas, mas Ele também providenciou o caminho de nós chegarmos a Ele. E a provisão foi a confiança e a ajuda. Nossa confiança tem nome. Ela não é qualquer confiança. Tantas pessoas confiam em tantas coisas, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós temos uma referência de quem é a nossa confiança. Nossa real e verdadeira motivo de nós estarmos aqui, buscando a face dele. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Temos ou não temos um grande sacerdote nessa casa, irmãos? O Senhor se encontrava aqui já quando você chegou. O sacerdote real está aqui na casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de um Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Glória a Deus, porque Jesus foi a provisão do Deus Pai, foi a provisão de Deus para nossas vidas. É aquele que hoje está aqui na casa de Deus. A palavra diz que Ele está aqui. A palavra diz que quando nós nos reunimos, olha que interessante isso, em nome de Jesus, 2 ou 3 pessoas, Ele estaria no meio. Então Ele não está num cantinho, Ele não está lá fora, Ele está aqui no meio. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, grandioso Deus, pela Tua presença nesta casa de oração. Então a confiança é a capacidade de confiar. Simples assim. Confiança é você confiar. É o filho que confia no pai. É o filho que descansa no colo do pai. A confiança verdadeira tem base para nós. A confiança nossa é Cristo, é a nossa base de confiança.
Cristo é a base da nossa confiança, é a provisão que Deus concedeu para nós. Efésios diz isso. Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra: pois por meio dele, quem? Cristo. Por meio de Cristo, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Efésios 3,12 diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Então a tua confiança tem nome, a tua confiança tem referências, é Jesus Cristo a sua confiança. Então a partir de hoje, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus, se você ainda não tem essa confiança aguçada, você vai começar a citar ela. A minha confiança é em Jesus Cristo. A minha confiança é a provisão do Pai, é a provisão de Deus, é Jesus. Queridos irmãos, não dá para chegar diante de Deus com um senso de indignidade. Sabe por que não dá? Porque Ele nos justificou. Ele nos alcançou, Ele sim é justo e é digno, então Ele comprou você. Então todas as vezes que você chega diante de Deus como filho, como querido do Pai. Não chega dizendo que você não deve, não merece nada, porque sim, Jesus comprou você e pagou um alto preço, e Ele é digno de ser adorado quando você testemunha, quando você louva Ele, quando você expressa, quando você chega diante dEle e diz: papai, eu cheguei. Não importa como você vai chegar diante de Deus, não importa o que você vai falar com Ele, porque Ele é fiel. O dia que nós aceitamos a Cristo, nós fomos lavados, nós fomos levantados da morte para a vida. Pelo sangue de Jesus, Ele nos revestiu do manto de justiça. O manto de justiça foi colocado sobre você. Então você pode chegar para o papai. Pode chegar, porque o vivo e novo caminho está aberto para você chegar diante dele. Essa é a nossa confiança. Cristo é a sua confiança. Cristo é a minha confiança. Nada pode mudar essa forma de nós compreendermos que Ele é a nossa confiança. Todas as vezes que nós pronunciamos o nome de Jesus, há poder nesse nome. Há poder e há resposta no nome de Jesus. Talvez não é da maneira que a gente espera, talvez não é no tempo que a gente espera também, mas uma coisa é certa: a resposta vai vir pelo novo e vivo caminho, pelo acesso que você teve por meio de Cristo Jesus. Então podemos chegar diante dele como filhos, e o filho tem confiança no Pai. Você confia no Pai? Você confia no seu papai? O pastor começou a contar alguns testemunhos. Meu Jesus, o que ele fez comigo em 30 dias. A graça se manifestou na minha vida. A graça maravilhosa. No final dessa mensagem eu vou falar um pouquinho das experiências sobrenatural de Deus essa semana. Ter confiança é essencial na vida de oração. Se você vai chegar a falar com Deus, confia. Confia em Deus. Confia em Cristo. E por que precisamos de confiança? Porque nós também temos na nossa caminhada um que vai nos ajudar. Nós temos, além da confiança, a ajuda do Senhor. Ele proveu ajuda para você e para mim. Meus queridos irmãos, tem dia que você não consegue expressar nada. E Ele proveu a ajuda necessária para você e para mim. Nós temos o ajudador, o Espírito Santo da promessa.
Então o Pai é tão bondoso e tão amoroso, que Ele proveu para nós Jesus Cristo, o motivo da nossa confiança. Agora vocês podem confiar. Tem jeito para a sua vida, tem saída para a situação, tem restauração para a sua vida. Agora, o processo entra a ajuda, queridos irmãos. No processo de confiança, tem o processo da ajuda. E Ele prometeu, o Espírito Santo nos ajuda. Por causa do que Ele proveu também ajuda? Por causa da incapacidade nossa. Da incapacidade, da fraqueza. A Bíblia diz que não sabemos orar. Ela que diz que nós não sabemos orar. Então a nossa incapacidade, Deus proveu a ajuda necessária para nós. E agora você está ouvindo essa revelação. Que você que entrou aqui e diz, eu não sei nem falar com Deus. Nesta noite tem o caminho que você vai começar a falar com Deus. O Espírito Santo vai te ajudar. A primeira noite que eu tive uma experiência com Deus, que eu declarei que se Deus existisse, Ele entrava na minha vida. Eu cheguei em minha casa e por volta das 2 horas, não era por volta da meia-noite, mas era por volta das 2 horas, estremeceu o meu quarto. Eu senti a presença de Deus e o Senhor me tomou os meus lábios, a minha mente, e eu comecei a orar. E eu fiquei impressionado com o que saía da minha boca, porque eu não sabia orar. E o Espírito Santo tomou meus lábios e começou a trazer expressões nos meus lábios. E ali eu fiquei muito tempo. A primeira experiência que eu tive com o ajudador, com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem momentos que você está vivendo uma luta que parece que é interminável. Você não consegue organizar às vezes a sua oração. Você não consegue expressar o que você está passando. Você não consegue falar a forma que está o seu coração. Não sei se é só comigo que acontece isso, mas às vezes você não tem palavras para dizer, olha Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece tudo que você está passando. Agora há uma dificuldade quando nós enfrentamos diversas situações da nossa vida e às vezes nós não conseguimos mais pronunciar nada, não sai. Não sai. E aí entra o Espírito Santo com um gemido inexprimíveis. É aquele que, versículo 7, é aquele que sonda os corações. Ele sonda o teu coração, conhece a intenção dele. Nosso Deus é maravilhoso, porque Ele vê dentro de você, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Já percebeu que quando você ora, as fraquezas suas se manifestam? Já percebeu quando você chega diante do Senhor e dobra os joelhos e começa a vir a sua natureza, começa a vir as suas dificuldades, os seus anseios? Irmãos, ali manifesta facilmente a sua fraqueza. Por isso que nós se dobramos, por isso que é importante a oração de joelhos. Porque quando você está dobrando o joelho, há um poder, há uma autoridade, há um cenário para o inimigo ver a quem você está se dobrando. E há uma manifestação do Espírito Santo naquela hora, na sua vida, trazendo no seu coração e revelando aquilo que está fraco ainda no teu coração. Então, queridos irmãos, permita essa fraqueza do teu coração expor ao Senhor, se lançar, se jogar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor nessa área da minha vida. Entra no quarto escuro. Entra nas áreas da minha vida ao qual precisa ser entrado.
Os discípulos experimentaram essa dificuldade. Foram orar com Jesus no Getsêmani, não puderam vigiar e nem orar. Aqueles que caminharam com Jesus experimentaram a dificuldade. Mas Deus proveu para nós a ação. Eles ainda não tinham, mas nós, foi provido a poderosa ação do Espírito Santo para nos ajudar. Essa é a nossa confiança, que está no nome de Jesus, e a ajuda vem do Espírito Santo. Você e eu somos ajudados pelo Espírito Santo. E quando temos a ajuda do Espírito Santo, a oração é poderosa. Ah, como é poderosa. Como é poderosa a oração que o Espírito Santo vem. Quando Ele vem, quando Ele vem, quando Ele vem. O Espírito Santo conhece a vontade do Pai e ensina-nos a orar. Dará significado à sua voz, dará significado aos teus pensamentos, dará significado à tua luta. Ele começa a te trazer a consciência, começa a te dar sentido às realidades que você está vivendo. O Espírito Santo faz isto. Ele sabe que você está enfrentando, agora ele começa a trazer a realidade. Olha, você está enfrentando alguma situação? Você está, meu filho, mas eu quero te ajudar, eu quero te apontar o caminho. E aí é a hora que ele começa a agir e mostrar as realidades a você. É nesse momento que ele começa a apontar a direção, o caminho que você vai ter de trilhar para você resolver. Pois ele é interessado em você, ele cuida de você. Você é o filho do papai, filhinhos. Olha que lindo João quando fala filhinhos. Eu amo essa expressão. Você é um filhinho do Senhor. Filhinho cuidado, guardado por Ele, que proveu um ajudador para você. Que proveu a digna e verdadeira confiança, Jesus Cristo. Deus nos proveu a confiança e a ajuda, mas temos as oposições. Temos as oposições. Ele ajuda, Ele é o motivo da nossa confiança, mas temos um adversário que tenta contra a comunhão com Deus. Todas as vezes que você se coloca para fazer algo, para desenvolver, para crescer, vem o inimigo da nossa alma e tenta contra os projetos de Deus na sua vida. Você coloca um projeto, coloca uma ação. Olha, agora eu vou na semana de oração. Aparece o vizinho, bate bem na hora. Aparece um telefonema. Há 18 anos atrás eu determinei no meu coração que não importasse quem chegasse na minha casa, no portão, ou seja, em que hora que eu estivesse saindo para a casa do Senhor, para a minha oração, para o meu momento com Deus, eu peço para voltar depois. Eu peço para voltar depois. Me desculpa, mas eu estou saindo. Eu vou para um lugar adorar a Deus. Volta depois. Todas as vezes que você se coloca, levanta. E a Bíblia fala para nós ficarmos atentos. Ele vai tentar impedir nossas orações. Os discípulos, Jesus chamou eles e de repente estava dormindo já, queridos irmãos. Já aconteceu de você levantar para orar e dobrar o joelho e cair no sono? Já aconteceu, querido irmão? Ou o seu pensamento foge do que você começou a orar? Daqui a pouco você está conversando com os teus problemas, daqui a pouco você está conversando com a situação que você vai enfrentar e você esqueceu da oração. Interferência na tua oração. Interferência na oração. A Bíblia recomenda para estarmos vigilantes em oração. Até quando? Até quando vamos orar? Até no momento da nossa oração nós precisamos vigilância e orar e estar atento ao movimento no entorno da nossa oração. Ele vai atacar a nossa confiança. Tenta colocar que somos indignos, incapazes. Ataca o corpo físico, as emoções e sentimos sem força e até sem vontade de orar. Começou uma sequência de enfermidade lá em casa com meu filho.
com Natan, quando era Natan, a esposa, e eu conversava um dia com o pastor, ora sobre a saúde, todos os dias o pastor falou várias vezes nesse lugar que ele ministra sobre a saúde do corpo. Irmãos, começou um ataque de enfermidade sequencial na minha casa, e desestrutura você. Você corre com um para cá, vai no médico para lá, faz um exame para cá e o teu dia vai embora. E quando você chega, o outro já está... Ataque no nosso corpo físico, nas nossas emoções. Tem situações e questões que estão além do nosso controle. Tem coisas que estão além do nosso controle. Jesus quer tomar o controle das coisas. E nós avançaremos em força, queridos irmãos. Mas aquela que vem do Senhor, aquela que guarda, aquela que nos protege, aquela que o bom pastor vai fazer. Tem coisas que você não consegue resolver. Tem coisas que você não vê saída. Tem coisas que estão além do nosso controle. Não está nas suas mãos. Mas tem um que tem a chave de todas as coisas. Tem um que tem o controle de todas as coisas. O inimigo ataca o seu horário de oração, tanto em particular como na igreja. Muitas coisas surgem quando você decide participar de uma campanha ou uma semana de oração, e ir em uma vigília. Vou na vigília, essa eu vou. Chega no dia, não vai. Precisamos estar atentos a esses ataques e conservarmos o tempo de oração. Conserva o teu tempo de oração. Conserva, ele é precioso. Ele é precioso. Ao levantar, ore. Ao levantar, ore. Ao sentar na mesa, ore. Esses dias o Natan pegava na hora do almoço e corria para frente da televisão. Eu percebi uma vez, segunda vez, eu falei, não está certo. Vem para a mesa. Na mesa é o lugar onde a gente olha, senta, e não é no sofá, é no lugar de comer. Tivemos de alinhar. Inquietou aquilo, meu coração não se agradou, não posso acostumar com essas coisas, irmãos. Orar nas campanhas, no chamado do Espírito Santo para interceder. Essa semana eu estava trabalhando e estou num pique de trabalho aqui com os projetos, e no meio da tarde o Senhor falou, ora por tal pessoa. E eu orei, e na seguida eu peguei o telefone, veio o nome da pessoa, e eu mandei a mensagem à pessoa, para a glória do Senhor, está no curso de batismo, está na classe de batismo. Ele sabia que aquela pessoa, ele conhece, mas ele quer ver a disposição, ele quer ver o teu comprometimento com ele, a confiança de que ele tem domínio sobre céus e terra. O ataque interno que empurra nós também, queridos. Há um ataque interno, o que vai empurrar você? Para onde vai empurrar você? Para o pecado, para as distrações. Há um ataque interno, para as distrações, para as trevas, para as armadilhas do diabo. Então eu e você precisamos prestar muita atenção e ser interessado pelas coisas de Deus. Seja interessado pelas coisas de Deus. Por quê? Porque no dia da angústia, no dia da adversidade, se você é interessado pelo teu papai, pelo teu Deus, pode ter certeza que Ele vai segurar nas tuas mãos. E Ele vai tomar você pelas suas mãos, e não tem ninguém que segura. Quando Ele te pega, quando Ele age na tua vida, temos a confiança e a ajuda, mas precisamos de oração coletiva. Irmãos, você pode orar na sua casa. Amém. O que a palavra diz? Que o Espírito Santo, aonde Ele habita? Em nós. E na igreja? Aonde Ele está? No centro. Então lá na sua casa, onde Ele está? Com você. No particular. E na igreja? No centro.
no centro. Atos 4:31 fala sobre isso. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E tendo orado, Pedro e João, orado, citado a palavra de Deus, na igreja, moveu-se o Espírito Santo, estremeceu-se o lugar, e anunciavam com ousadia. Eles tentaram parar o anúncio da palavra, mas quando eles oraram como igreja, eles tiveram força e tiveram coragem. Tem coisas que você tem que vir para cá. A hora que a Kelly abriu a oração aqui, a primeira oração que foi feita nesse lugar, ela disse assim: igreja, vamos orar. Lá na sua casa você não escuta a igreja, vamos orar. Você vai escutar ou a voz do Espírito Santo, ou você tem que ter atitude de oração. Mas aqui você escuta: igreja, vamos orar. Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos de deixar falar do que temos visto e ouvido. E quando nós temos essa vida de oração, nós temos o propósito de estarmos aqui na coletividade, e ela nunca vai substituir a tua oração lá na sua casa, assim como aquela oração que você faz lá nunca vai ser substituída por aquilo que nós fazemos aqui. Não substitui uma coisa com a outra. Certo dia, um irmão levantou, há 10 anos atrás, falou: Fernando, vamos orar, porque o Espírito Santo falou que vai trazer uma multidão de pessoas para dentro da nossa igreja. Nós começamos a orar todos os sábados pela manhã. Durante 1 ano nós oramos com concordância. No término da oração, quando nós dissemos amém no sábado, no domingo entrou 17 jovens com a mochila nas costas, com o violão nas costas, entraram dentro da igreja e aceitaram Jesus. O Senhor deu data, deu propósito, mas a oração não era comigo lá em casa, nem com o irmão na casa dele. O Senhor falou para nós orarmos coletivamente, em unidade, com concordância, que Ele ia manifestar a glória. São 2 princípios distintos: a sua oração pessoal e a oração aqui. 2 coisas totalmente diferentes, irmãos. Essa semana eu postei a resposta que nós tivemos com relação à minha mãe, que ela foi curada do pé. Foi aqui que nós começamos a orar. Irmãos, ela ficou 60 dias lá. Mas quando nós decidimos orar em concordância, todos os dias nós oramos durante 30 dias pela madrugada. E aqui, em todas as reuniões de oração, nós oramos. E ao término, o Senhor levou ela para casa e está andando, já está indo no mercado. Uma enfermidade terrível, irmãos. Mas eu acredito, e eu postei lá no grupo. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos deixar de falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós não podemos deixar aquilo que nós vimos e ouvimos. Você está ouvindo testemunhos aqui. E aí você ouve isso, fala para outro. Existem áreas que não podemos realizar sozinhos. Não dá. Eu disse que está acontecendo algumas coisas. Eu sentei no gabinete do meu pastor e falei: pastor, eu preciso de ajuda, preciso de oração. Juntou ele e o Fabrício comigo e impôs as mãos e orou sobre as minhas coisas. Ô irmãos, nós precisamos uns dos outros. E isso não põe em questão a tua fé, não põe em questão a tua força. Sabe aquele dia que você parece que ora e acontece com todo mundo e menos com você? É porque algo precisa ser trabalhado dentro de você.
E aí você precisa do coletivo. Você precisa aqui, ó, das orações que são feitas neste lugar. Todos nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Todos nós precisamos da confiança que foi gerada do nosso Pai, enviada a Jesus Cristo. Assuntos que importam o reino de Deus é feito aqui, irmãos. Tem orações que importam o reino de Deus. São coisas que vão desencadear coisas no reino espiritual, para o reino de Deus. Então a oração é na casa do Pai. É aqui, irmãos. É aqui. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Hebreus fala muito sobre Jesus, que ele é o sacerdote da casa de Deus, mas também fala que, olha aqui, que ele está sobre a casa de Deus. Nós não veneramos templo, nós não adoramos templo, nós não temos nada místico com relação, mas acreditamos que a nossa reunião dos santos, a igreja, Deus está presente, o nosso Deus está sobre a casa de Deus. Está. E esta casa somos nós. Se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nós gloriamos. Tem coisas que não conseguimos fazer sozinhos. Temos que fazer em unidade. Temos que fazer em unidade. Não é viver na dependência dos outros, mas existem causas que precisamos de alguém. Não é aquela situação que nós geramos a dependência, irmãos. Não é isso. Mas tem coisas que você vai ter de procurar o teu pastor. Tem coisas que você vai ter de vir aqui na semana de oração. Tem coisas que você vai ter de vir 1, 2, 3, 4, até você encontrar o propósito. Até você alinhar com o Espírito Santo, a vontade dele sobre aquele assunto. Porque quando você começa a orar por aquilo, e a igreja está com você, começa a alinhar o propósito da vontade de Deus sobre aquela área da sua vida. Então se você desiste na primeira semana, não dá certo, irmãos. Precisamos ter humildade e pedir ajuda em oração. Peça uma oração. Mas também ora na sua casa. Mas tem áreas que é aqui, irmãos. É na casa de Deus, é com a comunidade. A unção de cura, irmãos, o dom de cura, ele revela quando, já percebeu, irmãos? Quando a igreja começa a orar, o dom de cura manifesta coisas extraordinárias para a coletividade. Mateus 21, versículo 13, a parte A. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. A cultura que está sendo disseminada é que eu não preciso mais, eu sou a igreja, então não preciso mais do templo, irmãos. Mentira, você precisa vir aqui sim. Nós precisamos um dos outros sim. Esta é a confiança que na reunião dos santos há poder, há manifestação de graça. Há uma alegria do Senhor nos louvores, quando começamos a entrosar os louvores, a palavra, e tudo começa a se ligar, e nós vamos sendo edificados, e nós vamos se ajustando ao querer de Deus, à vontade dEle. Mateus 18, versículo 19, também lhes digo, se 2 de vocês, 2 apenas, concordarem na terra em qualquer assunto, queridos irmãos, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3, estamos mais de 2 ou 3 aqui, glória a Deus, em meu nome ali eu estou no meio deles. Ah, queridos irmãos, quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, eu acredito que nenhuma reunião, Jesus não está no nosso meio. Todas as reuniões que nós fazemos menção do nome dele, ele estaria no meio, no centro.
Jesus está no meio da igreja, e quando estamos reunidos somos fortalecidos. Poderíamos dizer tantas coisas a respeito da coletividade, falar tantas coisas sobre unidade, e sobre o que nós podemos fazer, mas podemos afirmar que a oração que é feita na igreja jamais deve ser substituída pelaquela que você tem que fazer lá, e aquela que você tem que fazer aqui, faça aqui. Faça aqui. Hoje, se está cogitando no teu coração que você ainda não trouxe essa causa para a igreja orar junto com você, desperta, querido irmão, coloca ela. Deus quer trabalhar, Deus quer abrir isso aí, abrir essa caixa aí do medo, de colocar, de trazer isso para a igreja, orar e apresentar. Hoje é noite de você fazer isso. Na oração individual, Jesus está com você. O negócio é teu com Deus, teu com Jesus. Mas as coisas que aqui nós fazemos no coletivo, irmãos, desencadeia coisas na vida dos nossos irmãos. Coisas começam a acontecer na vida da igreja por meio de você. As coisas que acontecem na sua vida resplandecem ao teu redor. As coisas que acontecem com você, as bênçãos que Deus derrama na sua vida, começa a estender ao teu redor, começa a frutificar ao teu redor. A confiança e ajuda, mas precisamos da atenção, queridos irmãos. Preste atenção. Você tem a confiança, tem a ajuda do Espírito Santo, mas caminha sobre a atenção. Comunhão com Deus em todas as coisas. Preste atenção nisso, irmãos. Comunhão é com todas as coisas. Não é só o partir do pão, não é. É em todas as coisas a comunhão com Deus. Em todas as coisas. Filipenses 4:6 diz isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresente seus pedidos a Deus. Em todas as coisas. No casamento, nas finanças, na família, nos filhos, na saúde, agradecer a Deus em todas as coisas. Preste atenção nesses detalhes. Seja atento a esses detalhes. Deus fez algo na sua vida, resplandece o testemunho que Ele fez na sua vida. Eu não vou contar, senão vou perder. Não, irmão, não, fica tranquilo. Aquilo que Deus concedeu nas tuas mãos, ninguém tira. Pode testemunhar. Testemunha. Continua a pedir, pois Deus se agrada com sinceridade e deseja que os homens peçam. É um desejo do Pai que você fala com Ele, pede a Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago capítulo 4, versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. O texto abençoado, não tem porque não pede. Então não cobiça não, irmãos. Pede. Fala com Deus. Fala com os seus anseios. Nós estávamos deitados na cama, eu, esposa, e o Natan veio, deitou no nosso meio. E eu falei, filho, nós vamos começar a oração aqui, daí vamos intercalando. Irmãos, Deus tomou os lábios do meu filho. Tenho 2 profetas em casa, 2. Nós começamos a orar, e minha expressão de louvor, a Silvana orou, a parte dela chegou no Natan. Jesus, que momento precioso. Porque é diferente, irmão, se ouvir uma criança orar. Você para ouvir as expressões, o que eles vão falar? Porque nós adultos já está meio, as orações já estão no dia a dia meio mecânica, nós oramos aqui. Mas a criança sai dela uma essência, um extrato, irmãos, diferente. E ele pronunciou algo poderoso, irmãos. Eu falei, é profético. Para no meu coração, né? Eu fiquei assim,
Acabou a oração, eu falei: Silvana, percebeu a oração? Algo profético saiu da boca do nosso filho. Algo profético na oração do meu filho, para a nossa vida, para a nossa casa. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Peça por áreas específicas, mas que estejam conectadas com a vontade de Deus. Chega para o Pai: é vontade tua, Senhor, é vontade tua, então concede, Senhor. Na profissão, nos seus sonhos, nos projetos, medite e interceda, irmãos. Ore pelos outros. Deus nos convoca a orar. Portanto, Ele é capaz, Hebreus 7:25, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Cristo intercede por muitas vidas, e você e eu temos o papel de orar e interceder pelas pessoas. Ore sempre. Fortalezas precisam ser desfeitas, ambientes que precisam ser construídos em oração, precisa ser pelos seus lábios. Tem coisas que precisam ser construídas pelos seus lábios, pela oração que você faz. Orações que devem ser prolongadas por um propósito, algo específico. Não pare, continue prolongando aquilo que Deus colocar no teu coração. Tem orações que são longas, não parem. Continue a orar sempre. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e serás dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Lidamos com muitas situações em todo o tempo, ao mesmo tempo. A velocidade em que caminhamos são aceleradas e precisamos organizar nossa vida de oração. Precisamos, irmãos, a oração pessoal em todo o tempo. Ore em todo o tempo. Você com Deus, no trânsito, onde você estiver, ore em todo o tempo. Organiza essa oração no seu coração. Organiza o tempo da oração. A oração de intercessão, terças, estamos todas as terças aqui. Está havendo um curso maravilhoso, uma ministração maravilhosa sobre intercessão. Venha, irmãos. Venha, irmãos. Organiza na sua agenda, organiza o seu tempo e venha. A oração coletiva, a semana de oração, nos cultos e nas reuniões, nas oportunidades que Deus tem dado, nós temos acesso à verdadeira confiança em Cristo. Temos acesso à verdadeira ajuda, que é o Espírito Santo. Estabeleça conexões fundamentais, princípios que vão fortalecer a tua fé. Estabelece isso na sua vida, comprometimento com o teu Deus, com o meu Deus, com o meu Pai. E coisas maiores Ele vai fazer. Meu filho Yuri recebeu um sonho. E nós estamos fazendo um projeto aqui da igreja. A partir desse projeto, e eu estava de dezembro para cá, os projetos sumiram. Devido a algumas situações que estão acontecendo no nosso país, sumiram. E meu filho recebeu um sonho. E ele falou: pai, isso aqui me incomodou, esse sonho. E eu tive um sonho que a mãe recebia vários Pix. Tá. E só que não era o valor, pai. Deus mandava olhar a situação. E eu tomei aquele sonho. E eu fiquei, daí, tá, mas a situação tá difícil. E aí veio um Pix naquela semana, na minha conta. Muito difícil a situação. Veio. E daí logo em seguida, uma cunhada mandou um Pix também, irmãos. Sem saber da nossa causa, nossa necessidade. No outro dia, no domingo, pela manhã, eu orando, abro meu celular, um Pix do irmão. Irmão, não é trabalho, presta atenção nisso. Aí, irmãos, agora essa semana, desencadeou um projeto, entrou, a pessoa fez um Pix na minha conta. Aí um outro cliente, na segunda-feira, um Pix na minha conta. E aí ontem, para a glória do Senhor, irmãos, eu fechei um projeto bom.
a mesma pessoa que liberou a bênção na minha vida, fez um pix, irmão, do 50% daquele que era o projeto. E aí eu olhei, mas chamei o Yuri, eu falei: ô Yuri, profeta do Senhor, aqui os pix que você falou do sonho. Está aqui, já mandei uma mensagem para o pastor, falei: pastor, aconteceu algo que não estava no normal, não era no natural, o sobrenatural, irmãos. Isaías 49, versículo 8, para fechar aqui: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei. Só essa parte aqui, ó, no tempo favorável eu lhes responderei. Atos 4:31, e tendo orado, moveu essa semana alguma coisa, estremeceu. E vai mover na sua vida. Vai mover na sua vida, vai estremecer o lugar que você está, com confiança e fé em Jesus. Cristo te ajuda, o Espírito Santo intercede por você, nas orações pessoais e nas coletivas. Coisas vão mover-se no seu lugar, coisas vão mover na sua vida. Eu quero orar com você. Nós temos vivido um momento pela graça. Coloque-se de pé. Confia em Jesus. A tua oração tem que ter o nome de Jesus. Coloca o nome de Jesus. Jesus, eu oro por tal situação. Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu não estou sabendo orar. Amém? Sobre essas duas coisas eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, move, Senhor, situações na vida desse irmão. O Senhor fez algo na minha vida inexplicável, Senhor. Mas eu nunca perdi o meu coração com tua presença, Senhor, com os teus valores, com os teus princípios. Ainda que a adversidade venha, Senhor, não somos movidos por ela. Nós somos movidos por em quem nós confiamos. Nós confiamos no Senhor. É no Filho amado, Jesus, que o Pai mandou. Essa é a confiança que nós temos. Pai, obrigado. Teu Espírito Santo começou a mover e com gemidos inexprimíveis apontou caminhos que eu não via, Senhor. Obrigado, Senhor. Então trabalha na vida deste irmão, Senhor. Trabalha na vida desta irmã, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, move, Senhor, as estruturas dele. Move a estrutura desta irmã, Senhor. Move circunstâncias ao favor deste irmão, Senhor. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, o comprometimento com a oração coletiva neste lugar, Senhor. E que eles possam desfrutar, Senhor, das bênçãos do Senhor. Tanto no pessoal, Senhor, tanto lá no íntimo, como aqui, Senhor, nesta casa de oração, ao qual o Senhor está no meio nesta noite. Em nome de Jesus, aplauda, Senhor.